Companheiras e companheiros, por motivos pessoais, hoje não teve Giro das 12, mas o NTV Brasil não sai do ar. Vamos fazer um programa especial para amarrar alguns fios que atravessam tudo que temos debatido. A Venezuela sequestrada, o comportamento da esquerda, o Brasil que comemora prêmio em Hollywood, enquanto uma maioria comemora quando tem comida na mesa, e a criminalização do funk como cara do nosso racismo estrutural. A ideia é muito simples, é entender como a mesma lógica de poder que sequestra presidente e rouba petróleo também tenta definir o que é cultura legítima, quem tem direito a cinema, a baile, a falar e a existir. Então vamos lá, gente, para o nosso primeiro assunto, Maduro e a Venezuela. Gente, quem coloca a azeitona na empada do império, hein, gente? Vamos desvendar isso, porque realmente tem muita gente aí do nosso lado, entre aspas, que gosta de colocar azeitona na empadinha do império. Eu vou explicar melhor, porque olha só, depois do ataque de Trump, que bombardeia o país e sequestra Nicolás Maduro e sua esposa, leva os dois para fora do território, vocês estão sabendo de tudo isso, né? E tudo isso acontece e o Trump passa a se gabar publicamente de quando vai ganhar, quanto, né, que vai ganhar com o petróleo do venezuelano. O tabuleiro político acaba mudando, né? E muda muito de patamar, isso é uma realidade. Bom, aí a esquerda brasileira, em peso, foi obrigada a se posicionar, não tem como, né? Aí você tem PT, PCdoB, PSOL, entre outros, que soltaram notas importantes, chamando a operação de agressão militar, de sequestro, de terrorismo, né, um terrorismo internacional, um ataque gravíssimo à soberania da Venezuela. Lideranças importantes se colocam claramente contra a intervenção. O que está em jogo, na verdade, é o direito da Venezuela existir como país, estar ou não gostar do Maduro, passa a ser um ponto irrelevante, né? Então, todo mundo soltou nota defendendo a Venezuela. Bom, mas, ao mesmo tempo, aparece, né? E segue aparecendo sempre um campo dentro da própria esquerda que tenta equilibrar no fio da navalha, né? Arrumando pretexto para tudo. Condena o sequestro, diz que Trump exagerou, mas não abre mão de repetir que o governo Maduro é um governo autoritário, que a eleição foi duvidosa, que é preciso discutir a democracia venezuelana. Aqui no nosso canal, a nossa linha não é essa, não. Aqui a gente não entra nessa de ficar exigindo ata das eleições da Venezuela. Que peste é isso, né? A gente exige ata de eleição da Venezuela com uma virulência, né? Esse povo fica ali, quero ata. Mas aí, quando a gente vai olhar lá para os Estados Unidos, por exemplo, ninguém pede a ata dos Estados Unidos, né? Onde várias vezes, todo mundo sabe disso, não vamos fingir que não acontece, né? Várias vezes quem tem menos voto popular é que leva a presidência. Ninguém fala em ditadura norte-americana por causa do colégio eleitoral de lá, não. Aqui na NTV Brasil, a nossa posição é muito clara. Cada povo resolve seus processos internos. Problemas existem, claro, em toda eleição, em todo país. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o que está em discussão, gente, não é democracia, não é se o país faz as coisas certinha, não. O que está em discussão agora não é gosto pessoal de cada um pelo governo chavista, mas o fato de uma potência estrangeira sequestrar presidente, confiscar navio de petróleo e tentar redesenhar a política da América do Sul a golpes de bomba. Olha, agora, quando setores da esquerda insistem em repetir o rótulo de ditadura Maduro, nesse momento estão cometendo um erro gravíssimo, colocando azeitona na empada do império. Podem jurar que são críticos, sofisticados, equilibrados, etc. Na prática, ajudam a legitimar a narrativa que Trump precisa para transformar sequestro em polícia internacional e roubo de petróleo em reconstrução. Vamos para um outro bloco aqui, vamos falar de cinema, né? Mas, enfim, quem é que consome
cultura, né? Não é, gente? O Brasil ele comemorou um feito histórico, né? O Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de melhor filme, não é isso? E olha, isso tudo é muito legal, como diria o Neto do Corinthians. Né? Isso é muito bom, é muito legal tudo isso. Só que, gente, quem é que consome cultura nesse país? Eu estou aqui dando risada porque eu gosto do Neto. O Neto é um corintiano que fala a verdade. E é legal quando alguém fala a verdade de maneira simples. Mas, enfim, eu não estou aqui para falar do Neto, né? Mas vamos lá, gente. Olha, o Brasil ganhou, né? O Wagner Moura ganhou. O Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama com o Agente Secreto, tudo bem. E o filme ainda levou o melhor filme em língua não inglesa, depois de ter vencido Cannes e uma série de premiações pelo mundo. Que legal. É uma vitória importante. Um ator brasileiro, um filme brasileiro, falando de memória, de ditadura, de traumas do nosso país, sendo reconhecidos no centro do cinema comercial mundial. Mas o nosso canal aqui é inquieto. Enquanto uma parte do Brasil se vê nesse tapete vermelho, a maioria está preocupada com outras coisas, em pagar aluguel, botar comida na mesa, enfrentar ônibus lotado, fugir de bala perdida. Cinema, streaming, tempo livre, aparelho para assistir tudo isso é consumo, viu? E consumir arte no Brasil de hoje ainda é um privilégio de uma minoria. Isso não é uma crítica ao Wagner Moura, nem ao filme, nem ao governo atual, de modo algum. Isso é uma constatação do tipo de formação social que nós temos aqui no Brasil. Um Brasil profundamente desigual, com herança escravista, antirreformista, em que o básico, comida, saúde, moradia, chega de forma desigual para todo mundo. A cultura, então, nem se fala. Por isso que o corte aqui do NTV Brasil é sim, nós devemos nos orgulhar dessa conquista, mas a verdadeira festa vai ser no dia em que a classe trabalhadora, a periferia, um jovem da quebrada, um morador de ocupação, puder ir ao cinema, ver esse filme, produzir seu próprio filme, consumir a arte como uma rotina e não como uma exceção. Entendeu? Olha, mas vamos falar agora de favela, de racismo, nesse nosso terceiro bloco. Olha, eu vi uma matéria da Fernanda Abreu que ela lembra algo que o nosso canal concorda, né? Que é a criminalização do funk no Brasil. E isso não é sobre música, é sobre racismo estrutural e ódio à cultura da favela. Quando a Fernanda vai pela primeira vez a um baile e vê aquele sound system gigante, milhares de pessoas dançando, DJ segurando a noite, ela percebe que ali não tinha publicitário, nem gravadora mandando, era a favela criando sua própria forma de existir. É a mesma linha que vem do soul e do funk norte-americano que o Tim Maia popularizou aqui, passa pelos bailes charme, pela música negra e desemboca no funk carioca, paulista, do país inteiro. E o que acontece? No momento em que a mídia começa a falar de violência urbana, de armas pesadas nas comunidades, junta tudo isso e cola onde? No funk. Bom, aí vem jovem negro, mais favela, mais som alto, mais multidão, vira automaticamente caso de polícia. Teve operação? Culpa do baile. Teve crime? Culpa do funk. E aí a Fernanda Abreu crava, e ela vai muito bem. Não é sobre a letra, é sobre quem faz a música, preto, pobre, favelado. Se fosse só uma questão de conteúdo, o sertanejo de ostentação, o rock de drogas, o pop de apologia ao consumo, tudo isso viraria caso de polícia também. Mas quando vem da Casa Grande, aí é liberdade de expressão, né? Quando vem da senzala, aí é desordem, é ameaça. Aí não é cultura. Inclusive, em setores nossos considerados progressistas, aí aparece o preconceito disfarçado. Funk é lixo, isso não é música, isso estraga a juventude. É o mesmo olhar que criminaliza a Venezuela com um discurso de democracia seletiva, que comemora prêmio lá fora, mas não encara o abismo aqui dentro. Que diz defender direitos, mas torce o nariz para a cultura criada pela base. Olha, gente, tudo isso está dentro de um fio só. Império, elite, povo. Se a gente juntar essas três coisas, Venezuela, Globo de Ouro, funk, o fio aparece. Quando o império sequestra Maduro, rouba petróleo, aí a pergunta que fica é: quem decide o destino da riqueza do povo venezuelano? Aí, quando um brasileiro ganha prêmio em Hollywood, a pergunta é:
quem tem direito de ver esse filme, de produzir arte, de viver da sua criatividade? Quando criminalizam o funk, a pergunta que fica é: quem pode ocupar a cidade com a sua música, com o seu corpo, com a sua voz, sem virar alvo de bala e da lei? Gente, aqui no NTV, a gente sempre está do mesmo lado. É do lado da Venezuela, contra o sequestro do Maduro, ao lado da favela. O nosso lado é o lado dos de baixo. A gente aqui dá a cara para bater, sim, gente. Tá bom? A gente aqui não fica floreando o pavão, não. É o roubo imperial, é do lado de quem quer que a cultura seja direito, que não seja privilégio, é contra o racismo, contra quem criminaliza a juventude. Olha, a gente precisa amarrar tudo isso com a cultura, com a vida concreta, com o Brasil que existe, para além dos palcos oficiais, e seguir construindo com você aí uma comunicação que não tenha medo de perguntar quem manda, quem lucra, quem apanha e quem resiste. É isso, eu sou Reginaldo, e se você gostou desse programa, compartilha, se inscreve, dá o like, dá o joinha, e te vejo no próximo. Até!